Bom dia, estamos na nossa última lição, a lição 13. Viemos todo esse tempo falando dos desigrejados, mas hoje nós falaremos sobre a igreja. O nome da nossa lição é a Igreja, Comunidade de Graça, Cura, Perdão e Recomeço. Então, a missão da Igreja de Cristo é ser uma comunidade proclamadora da graça de Deus e discipuladora dos convertidos e restauradora para os feridos e libertadora para os cativos e os oprimidos, não é? Então, entendemos então que a igreja é um instrumento da graça de Deus, baseado tão somente em sua bondade e amor. As bênçãos espirituais, elas não são alcançadas pelos esforços humanos, ou através de sacrifícios, ou através de obras inúteis da religiosidade. Há um engano, de muitas pessoas, elas, até por causa desse engano, elas abandonam as igrejas. Por quê? Porque essas pessoas aprenderam que Deus só age em determinados ritos e práticas, não é? Então, aquelas práticas que só devem ser cumpridas e não vivenciadas. E também, muitas pessoas, elas acham que têm obrigação de contribuir com o dízimo, não é? Porque assim obterão bênçãos. Quando não é nada disso, né, irmãos? Então, o Evangelho, ele é um dom gratuito de Deus. O Evangelho, ele faz com que nós sejamos salvos através do entendimento do Evangelho, né? Nós cremos em Jesus, nós somos salvos e a presença de Deus nas nossas vidas, ela vai trazendo cada vez mais bênçãos, mas é uma dádiva que nós não merecemos, é uma dádiva imerecida. Então, a igreja precisa pregar a graça de Deus. Ela é o único recurso capaz e poderoso de salvar e transformar vidas, né? Transformar aquele homem pecador. Ela é portadora da mensagem que restaura o homem e que promove a sua cura física conforme a vontade de Deus. Muitas vezes, a gente fala física, mas a cura da alma e etc, né? É todo um todo, né? Ela atinge um homem completamente. A regeneração do homem, ela é operada pelo Espírito Santo. E ela isso vai trazer a transformação desse homem. Esse homem vai sempre através da busca, da busca do Espírito Santo na vida, se enchendo do Espírito Santo, se tornando cada vez mais um homem íntegro e um homem saudável, né? O acolhimento pastoral, nesses casos, ele é muito importante. Quando a gente fala acolhimento pastoral, a gente pensa, é do pastor. Não, a gente está falando de todos os membros da igreja. É importante que quando alguém chegue na nossa igreja, eles se sintam bem, eles sejam acolhidos, não é isso? Então, muitas vezes há discussões, há disputas internas e essas pessoas ficam sabendo, isso faz com que eles não se congreguem, com que eles se afastem. Às vezes até em outro ambiente, pessoas que ficam falando da igreja, pessoas que ficam criticando, pessoas que ficam trazendo questões que não são pertinentes. Ao contrário, nós precisamos, quando estamos tanto na igreja, ou fora dela, dar um testemunho vivo dos milagres que Deus fez na nossa vida, não é? Nós temos que falar também sobre as belas operações da graça de Deus na nossa vida, que nos transformaram, éramos pecadores, éramos sofridos e Deus nos renovou, nos deu uma nova vida, não é? Então, nós lemos em Mateus 5,17, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
Então, é importante que a gente siga os mandamentos de Deus, que a gente esteja sempre alerta a tudo isso. Porque assim nós vamos, o nosso testemunho é que vai trazer as almas, né? Porque nós podemos falar algo, agora se nós não estivermos vivendo o que falamos, é em vão. Vamos ler também, né? Eu peço que vocês leiam, né? Quer dizer, eu falei vamos ler, mas nós todos, né, vamos parar e ler Lucas 15, de 11 a 32. Aqui não vai ser possível devido ao tempo, porque nessa passagem bíblica a gente vê o recomeço, não é? É a passagem do filho pródigo que ele retorna à casa, né? Ele é acolhido pelo pai. Então eu peço que vocês leiam, né, a passagem, porque o que aconteceu? Foi dado um outro sentido à vida, né, desse irmão que foi, né, e depois voltou para a casa do seu pai. E muitas vezes acontece isso no dia a dia, né? As pessoas, às vezes, se afastam e depois retornam, né? Retornam ao lar, retornam à igreja. Então, precisamos entender que diante de Deus, nunca a nossa vida não vai deixar de ter sentido, né? Ela não estará perdida. Ao contrário, se encontramos Deus, podemos dar sentido à nossa vida. Podemos ficar alegres, podemos ter esperança. O Evangelho nos dá esperança, né? A busca do reino de Deus na nossa vida. E esse recomeço para as pessoas que perderam a esperança, essa alegria, né? Ela pode ser oferecida pela igreja, né? O que acontece? Muitos são os sofrimentos. São muitos os sofrimentos, né? Sabemos de pessoas que têm os seus lares destruídos, casamentos destruídos, abandono de filhos, né? Briga mesmo entre na família e muitas outras questões, né? Tristes, né? Que deixaram essas pessoas tristes. Elas já vêm muitas vezes com um passado com muitas marcas, né? Marcas de tristeza. Aí elas chegam na igreja, o que a igreja vai fazer? Ela vai acolher essas pessoas. Às vezes, um abraço, né? Um acolhimento vai ser o ponto de partida para que essas pessoas possam chegar a Cristo, não é? Porque elas vão sentir ali um local de bênção. E é assim, a igreja precisa ser um local de bênção. Muitas pessoas deixam as drogas, deixam a criminalidade e se rendem a Cristo. Quer dizer, a prática do perdão é o início da cura e da libertação. Então, precisa ter todo um processo do perdoar uns aos outros, de você se perdoar, né? E aí, se a gente fosse dar seguimento a esse tema, né, nós teríamos muito o que dizer, né? Podemos, em outro momento, falarmos sobre isso. Mas Cristo é que vai garantir o êxito e a vitória final da igreja. Nós precisamos ficar sempre atentos para isso. Por quê? Porque, como nós lemos em Efésios 5:27, a igreja, como noiva do Cordeiro, será entregue gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, irmãos, vamos refletir, né? Nós passamos por esses meses, já vão se 5 para 6 meses, né, do tempo que a pandemia nos fez nos afastar dos cultos, né, presenciais, apesar de nós estarmos ligados à nossa igreja através dos cultos online, mas à medida que a gente for se chegando, à medida que a gente for, pessoas forem se chegando a nós, que tenhamos esse amor por essas almas perdidas, né, por essas vidas perdidas, que podemos ser usados por Deus nessas vidas,
o que que a gente precisa ter? Nós precisamos muito da misericórdia de Deus, porque Deus, ele é misericordioso. Então, eu vou até ler para vocês, que nem está na revista, mas eu achei interessante, porque eu acho que se não fosse as misericórdias de Deus na nossa vida, o que seria de nós? Então eu vou ler Lamentações, Jeremias 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, que possamos alcançar vidas, né? Que cada um tenha isso como objetivo em sua vida e que possamos dar continuidade à missão, né, da nossa igreja, mais e mais, sendo usados por Deus de acordo com a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu vou orar agora, terminando. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, porque Tu nos destes o entendimento, Senhor, de que nós precisamos estar cada vez mais próximos de Ti, que nós precisamos nos dedicar mais e mais ao que é importante na nossa vida, que é levar o Evangelho, pregar o Evangelho para toda criatura, para que essas pessoas possam ser renovadas, para que essas pessoas possam ser restauradas e que nós possamos também buscar o reino de Deus através da oração, através da leitura da palavra, de jejum, para que possamos nos encher do Espírito Santo, para estarmos preparados para entender todo sofrimento, todas as questões que nos vêm à mão, que chegam a nós, para nós podermos ser usados por Ti. Perdoa as minhas falhas, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.